E aí, pessoal, tudo bem? Bom, continuando a aula anterior sobre o Império Carolíngio, a gente viu no final da aula sobre a coroação de Carlos Magno. Então, essa aula eu vou explicar um pouquinho como funcionava a administração carolíngia e também vou explicar o Renascimento Carolíngio, o grande renascimento cultural que Carlos Magno realizou na Europa. Então, vamos lá. Bom, essa imagem é bacana, né, colocar aí, porque essa aí é a coroa, é a fonte histórica, né, de fato é a coroa de Carlos Magno, tá, que está no museu. Então vamos lá. Primeiro momento, é importante dizer que Carlos Magno, ele, para administrar esse grande império que a gente viu na aula anterior, no mapa, era importante que Carlos Magno fizesse alianças, né? Então, Carlos Magno se teve muitos vassalos. O que isso significa? Carlos Magno fez, na Idade Média, era muito comum uma cerimônia chamada de cerimônia de vassalagem, ou em alguns livros você encontra como homenagem. Então, o que significa? Significa que um grande rei, né, como Carlos Magno, ele doava, de certa forma, um feudo, né, uma terra ou alguns benefícios para alguns nobres, né? Feudo significa isso, né? Um benefício, né? Um, uma terra para algum nobre, e esse nobre ele jurava fidelidade a Carlos Magno. Então, né, nessa relação, você tinha sempre o sucerano, aquela pessoa, né, que doava a terra, doava algum bem, né, e você tem a pessoa que recebe esse bem, que é o vassalo. Então, Carlos Magno teve, né, como forma também de conseguir administrar isso, ele teve, né, esses nobres que juravam fidelidade a ele, né, e com isso ele poderia administrar tranquilamente, né, o seu império. Então, né, entendido essa parte aqui de vassalagem, isso aqui vai ser um tema muito importante, um conceito muito importante em toda a Idade Média. A gente vai voltar a falar sobre esse modo, né, de agir dos nobres, tá? Certo? Essa relação de sucerania e vassalagem. Bom, então Carlos Magno dividiu o seu império dessa forma. Ele deu administração das suas terras, né, para alguns nobres, como por exemplo duques, né, os ducados, que eram uma porção de terra grande, ele dava para esses nobres e confiava a eles a administração. Também as fronteiras, chamadas de marcas, ele concedia a administração para os marqueses. Tá? Então, essas fronteiras eram administradas por esses nobres. E você tem os condados, que eram porções de terras menores, que eram administrados pelos condes. Então, esses nobres, eles recebiam títulos, né, tinham títulos, de certa forma, assim, de nobreza, e eles tinham esse bem. Carlos Magno confiava esse bem a eles. Aí você fica pensando, pô, mas Carlos Magno só fazia isso, confiava simplesmente e ponto? Não. Além disso, você vai ter outros nobres que eram os chamados enviados do Senhor, que significa, né, que o nome era chamado de missi dominici, né? São nobres que são enviados por Carlos Magno aos condados, aos ducados, às marcas, para ver se de fato esses nobres estão administrando direitinho. Então, esses caras iam lá, fiscalizavam e voltavam e diziam para Carlos Magno, ó, tá funcionando, não tá, bom. Então, ele tinha essa forma também de controle. Além, né, dos nobres, Carlos Magno, né, contava ainda com as capitulares, que eram ordens escritas, né, ou comunicados que chegavam em toda a extensão do seu território. Então, eram formas que Carlos Magno tinha de administrar o seu vasto império, beleza? Bom, agora a gente vai vamos falar de um outro aspecto importante, que é o Renascimento Carolíngio. Vamos lá. Bom, aqui é importante que Renascimento Carolíngio vai ser um grande movimento cultural de Carlos Magno. Então, Carlos Magno era um cara muito fascinado por conhecimento.
né? Então era um cara que sempre estava querendo aprender e tal. E aí, como ele era um homem muito poderoso, ele vai chamar para ser seu professor um dos monges mais intelectuais da época, na Idade Média, que era Alcuino de York. Então, Alcuino de York vai ser professor de Carlos Magno. Era um homem muito voltado assim para matemática, para lógica. Não sei se vocês lembram, talvez, em algum exercício de matemática, né, aquele problema que às vezes o professor colocava, né, do barco, que o fazendeiro tinha, né, tipo assim, do barco, da ovelha, do lobo e do repolho, né, o repolho é, em outras versões aparece como alface. Bom, que aí você tem como que você transporta, né, atravessando o rio, qual é a lógica, né, que primeiro, quantas viagens você vai realizar, quem que vai primeiro e tal. Então é um exercício de lógica muito interessante. E, inclusive, essa historinha, esse problema, provavelmente foi Alcuino de York que criou, né? Então, ele pegava muita coisa da vida cotidiana das pessoas para explicar lógica, né? Que mais tarde, todas esses conhecimentos de Alcuino e York vão se tornar análise combinatória, né, da matemática, uma matéria que provavelmente mais para frente vocês vão estudar. Então, assim, era um baita intelectual, era um homem muito à frente do seu tempo. Então, para vocês entenderem que Carlos Magno reunia essas pessoas, as pessoas mais inteligentes, as pessoas mais intelectuais do mundo ali da Europa, ele trazia para o seu reino, tá? Então, Alcuino de York é um exemplo. Além disso, né, e aí também com a ajuda de Alcuino de York, foram construídas uma série de escolas. Carlos Magno criou uma série de escolas. Essas escolas elas funcionavam nos palácios e também funcionavam dentro das catedrais, tá? Então essas escolas elas tinham a finalidade de criar, né, novos administradores do império. Então os filhos desses nobres, né, é, tinham essa formação, recebiam essa formação, né? Então eles eram formados para se tornarem no futuro administradores do Império Carolíngio e também tinham alguns religiosos, né? Tinha escolas que eram voltadas para religiosos, né? Inclusive existem alguns historiadores que vão dizer que era de certa forma um renascimento limitado, né? Era uma contribuição é, cultural um pouco limitada, porque era só para algumas pessoas, né? E no caso, as pessoas mais importantes, pessoas mais, né, com dinheiro, os nobres, né? Não era para todos, beleza? Mas, bom, já é o início, né, de você ter algumas escolas. Além disso, né, além das escolas, você vai ter os monges copistas. Os monges copistas, eles tiveram um papel muito importante na Idade Média, porque são esses homens que vão copiar obras de forma manuscrita, né? E vão copiar obras da antiguidade, por exemplo, lá da Grécia, de Roma e tal, e vão fazer cópias, né? E isso vai salvar, de certa forma, muitos livros, vão fazer com que tenha muitos exemplares de livros. Claro, né? Você fala assim, pô, naquela época você não tinha imprensa, opa, não tinha imprensa e tal. Não tinha xerox, não. As coisas eram feitas na mão, copiando ali, beleza? Então, só para vocês verem a importância desses homens. Eles também faziam, né, essas cópias. Claro que muitas vezes eles faziam cópias até mesmo da Bíblia, né, de, de coisas, né, de livros religiosos, mas não só de livros religiosos, né? Mas eles faziam também com uma prática, né, de oração, né, especialmente quando era alguns livros religiosos, eles faziam também como oração e tal. Também eles desenhavam, faziam alguns desenhos, tá? As chamadas iluminuras, que até hoje são fontes históricas importantes. Então, para vocês entenderem, tá, que os monges copistas tiveram um papel fundamental, né? Se não fossem os monges copistas, se não fossem essas cópias, esses caras sentadinhos lá e copiando, 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 a gente não teria acesso a muitas obras da antiguidade, beleza? Bom,
E Carlos Magno vai falecer, né? No ano 814, Carlos Magno vai falecer. Aí eu coloquei uma imagem, né, da Catedral de Aachen. Bom, e com a morte de Carlos Magno, né, quem que vai assumir vai ser o seu filho, né, Luís o Piedoso. É importante, né, esses nomes que são dados na história, que é importante você se fixar nesses nomes que ajudam muito a gente a entender um pouco o perfil e como que era esses reis, né? Luís o Piedoso, como o nome diz, foi um rei que era diferente muito do seu pai. Ele não queria impor, de certa forma, o cristianismo a partir de guerras, a partir da imposição das armas, né? A ideia dele um pouco era assim expandir a fé cristã, mas de uma forma pacífica, através de missões religiosas. Então, diferente do pai, né, Luís Piedoso não teve muitas conquistas territoriais, na verdade, pouquíssimas, tá? Beleza? Após a morte de Luís Piedoso, a gente vai ter aqui uma guerra entre irmãos, né? Digamos assim, os netos de Carlos Magno, né? Que vão disputar o poder, né? No ano 843, os irmãos vão disputar, né? Os irmãos Carlos o Calvo, Lotário e Luís o Germânico são irmãos que vão travar guerras entre si por saber quem que iria suceder o pai, né, Luís o Piedoso. E aí a gente vai ter aqui, no final das contas, depois dessa guerra entre os irmãos, a gente vai ter a divisão do Império Carolíngio em três partes, a partir do Tratado de Verdun. Então vocês vão ver aqui que a parte em laranja ficou sob o domínio de Carlos o Calvo, a parte do meio, a parte em amarelo, ficou sobre o poder de Lotário, e a parte, né, em verde você tem ali Luís o Germânico. Por que eu estou explicando isso aqui, né, e onde eu quero chegar com essa explicação? É o seguinte, que essa fragmentação, tá, do Império Carolíngio, né, entre os irmãos, fez com que se enfraquecesse ainda mais o poder real, né? Especialmente porque no século IX, do século IX até o século X, por aí, a gente vai ter as invasões de vários povos. A gente vai ter os muçulmanos, que a gente viu no mapa anterior, que estavam, né, tentando se expandir. Eles vão tentar se expandir, vão travar guerras. A gente vai ter os vikings, né, que vão vir pelo norte, através dos rios, né, em barcos leves e rápidos, né, que eram guerreiros temidos, né? Então, assim, vão ter outros povos também. Mas, assim, para vocês entenderem que isso fez com que essa fragmentação de poder fez com que enfraquecesse o poder real. E aí, o que vai acontecer? Carlos Magno já tinha lá feito, né? Já tinha concedido alguns feudos, lembra disso? Então, esses reis eles vão pedir apoio para quem? Para esses nobres, né? Então, eles vão pedir ajuda para esses nobres, né, e vão prometer terras, e por sua vez, esses nobres também vão conceder feudo para outras pessoas, né, tudo com o intuito de você ter um bom pessoas, né, um bom número de pessoas que conseguissem barrar essas invasões na Europa. Então, o que a gente vai ver a partir do Tratado de Verdun vai ser realmente a fragmentação, a queda do Império Real, né? O Império Carolíngio, de certa forma, vai cair, tá certo? E aí vão surgir o quê? Vai ser o sistema que a gente vai chamar de feudos, né? O chamado feudalismo. Então, vai se dar lugar não mais o poder centralizado na Europa, e sim o poder fragmentado, né, em feudos. Bom, nesse caso, os nobres vão, né, se tornar pessoas mais importantes, né? Duques, condes, marqueses, são pessoas que vão crescer e vão se tornar pessoas importantes. Beleza? Mas isso é um papo para a próxima aula, onde eu vou falar sobre feudalismo. Então é isso, um abraço para vocês, até mais, tchau!